Tudo bem? Hoje a nossa conversa é sobre a frente 1, nas aulas 8 e 9, página 440 do nosso Hexa, tá? Assunto da aula, forças intermoleculares, tá? Ou seja, a força que une as moléculas. A primeira que eu vou destacar aqui, ó, referente a moléculas apolares e também aos gases nobres, tá? Qual que é o nome dessa força? Dipolo induzido, forças de London, forças de Van der Waals, tá? Todas querem dizer a mesma coisa. O que vem a ser essas forças, ó? Se eu pegar aqui uma molécula de hidrogênio, H2, ó, tem hidrogênio ligado a outro, eu tenho uma força que une uma molécula a outra, tá certo? Mesma coisa acontece numa molécula de nitrogênio, por exemplo, ó, uma molécula de nitrogênio ligada a outra molécula de nitrogênio. E vocês podem observar também que mesmo sendo apolar, a molécula vai apresentar um lado mais positivo e um lado mais negativo. Relembrando que esse sinal aqui, esse símbolo aqui representa o quê? Uma força, uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. E como é que surgem essas cargas se as moléculas são apolares? A explicação se dá o seguinte, ó. Como eu tenho aqui as ligações com os elétrons, em algum momento os elétrons vão para um lado da molécula. Com isso, aquele lado que os elétrons foram, fica um pouco mais negativo naquele momento. Consequentemente, o outro lado fica mais positivo. Por isso, essa carga parcial positiva e a carga parcial negativa. E observem também que sempre, ó, o lado negativo da molécula se une ao lado positivo da outra molécula. A representação sempre será assim, tá? O lado negativo se une ao lado positivo da outra molécula. Tá ok? Então isso aqui é as forças, forças de London, dipolo induzido, sempre para moléculas apolares. Bom, na sequência nós temos as moléculas polares. Para as moléculas polares nós temos duas classificações. A primeira delas que eu vou destacar aqui, dipolo, dipolo, dipolo permanente, tá? Então eu tenho, por exemplo, do ácido clorídrico, HCl, molécula do ácido clorídrico, e eu tenho um lado mais positivo e um lado mais negativo da molécula. Aqui já é mais simples explicar isso, por quê? Porque como eu tenho elementos diferentes, eu vou analisar a eletronegatividade de cada um, nós já vimos. Então o cloro ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio, por isso esse lado da molécula fica mais negativo e o outro lado fica mais positivo, tá? E a força que une essas moléculas é a atração intermolecular entre elas, tá? Então dipolo permanente ou dipolo-dipolo nesse caso, ok? Moléculas polares são as chamadas pontes ou ligações de hidrogênio. O que vem a ser isso? Quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. O famoso FON, lembra disso lá do primeiro ano? Então, exemplo clássico, eu tenho molécula de água, o H2O, né, ligado a outra molécula de água. Observe que eu tenho aqui o oxigênio que é mais eletronegativo do que os hidrogênios, né? Então eu tenho um hidrogênio ligado ao oxigênio da outra molécula. O hidrogênio está ligado ao oxigênio, tá? Então eu tenho que me atentar apenas isso. Se eu classificar a molécula como polar, eu tiver hidrogênio ligado a um desses três elementos, eu vou ter sempre ponte ou ligação de hidrogênio. As demais todas serão dipolo permanente, como nós já vimos agora há pouco. Tá ok? Bom, comparando as forças entre elas, o que eu tenho? Ó? O dipolo induzido ele é a mais fraca de todas. Dipolo permanente é um pouco mais forte. A mais forte de todos são as pontes e as ligações de hidrogênio, tá? Então, nesse sentido aqui, sentido de aumento da intensidade da força, tá? Então, moléculas apolares são as mais fracas. Aí as moléculas polares eu tenho que analisar se eu tenho a ponte de hidrogênio ou não, sendo a ponte de hidrogênio a mais forte de todas, tá? Bom, vamos agora aos exercícios. Começa na página 441 do seu Hexa. Eu vou ler o primeiro com vocês. Primeiro, muitas das propriedades físicas das substâncias moleculares, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade, podem ser interpretadas com base na polaridade das moléculas.
Essa polaridade se relaciona com a geometria molecular e com o tipo de interação intermolecular. Tipo de interações, né? Desculpa. O quadro a seguir apresenta algumas substâncias e suas respectivas temperaturas de ebulição a 1 atm. Então tem o metano, o ácido clorídrico e a água com as suas respectivas temperaturas de ebulição. Então eu tenho aqui 3 afirmativas. Vamos analisar cada uma delas. Primeiro, quanto mais intensas forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição de uma substância molecular. Essa afirmação está correta. Por quê? Eu tenho aqui dipolo induzido, CH4, molécula polar, certo? Então a molécula polar, a temperatura já aumenta um pouco, e na ponte de hidrogênio, maior temperatura de todas, ou seja, de acordo com a interação intermolecular, maior vai ser essa temperatura de ebulição. Segunda afirmação, as interações intermoleculares das moléculas são dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo e ligação de hidrogênio. Aqui, dipolo induzido, dipolo permanente, que ele chama de dipolo-dipolo, mas vimos que é a mesma coisa, e ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. Então a sequência da 2 também está correta. A primeira está correta, a segunda está correta. Terceira, a geometria e a polaridade da substância são, na letra A, ela é tetraédrica e apolar. O metano, se você voltar nas outras aulas, realmente ela é apolar e é tetraédrica, está correto. Na letra B, linear e polar. Linear e polar porque eu tenho 2 elementos, está correto. Na letra C, linear e polar. Aí está errado. Por quê? Porque a água ela é polar, só que ela é angular. Lembra disso? Por isso a terceira está incorreta. Tá? Então, como ele quer saber o que está incorreto, apenas você afirma em qual afirmação? Na terceira, que está incorreto. Então, a alternativa correta, letra A. O exercício 2. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas tornou-se um problema de saúde pública no Brasil, pois é responsável por mais de 200 doenças, conforme resultados de pesquisas da Organização Mundial de Saúde, OMS. O álcool presente nessas bebidas é o etanol, CH3, CH2OH, substância bastante volátil, ou seja, que evapora com facilidade. Sua forma estrutural está representada a seguir. Igual aqui, 2 carbonos e os hidrogênios em volta e o OH no final, hidroxilo. Considerando as ligações químicas e interações intermoleculares, o modelo que representa a volatilização do etanol é... Isso aí é um pouco mais simples, né? Por quê? Na letra C, você tem lá as moléculas do álcool, né? Num copo. Então, se você romper a ligação aqui entre um oxigênio e hidrogênio do outro, formando a ponte de hidrogênio, você vai liberar a molécula inteira. Você pode observar que só na letra C que você tem a molécula inteira sendo liberada. Tá? Nas demais não tem isso, por isso que a letra C é correta. Tá? Bom, continuando, virando a página, 442 a página agora, vamos ver o exercício 3. A trimetilamina e a propilamina possuem exatamente a mesma massa molecular e, no entanto, pontos de ebulição diferentes. Vocês têm as 2 estruturas aí, trimetilamina e a propilamina. O tipo de força intermolecular que explica esse fato é... Observe o seguinte. Na primeira amina, o nitrogênio está ligado diretamente a carbonos. Isso confere 2,9 graus centígrados de temperatura de ebulição. A segunda amina, como você tem esse NH2 no final, eu tenho nitrogênio ligado a hidrogênios. Lembra, se eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu tenho o quê? Ligação ao ponto de hidrogênio. Por isso que essa amina aqui vai ter uma temperatura de ebulição bem acima da outra, tá? Então a alternativa correta, a letra B, ligação de hidrogênio. O exercício 4. A temperatura normal de ebulição do propan-1-ol, CH3, CH2, CH2OH é de 97,2 graus, enquanto o composto metoxietano
CH3, CH2O, CH3, de mesma composição química, entra em ebulição normal a 7,4 graus. Assinale a alternativa que é compatível com essa observação experimental. Então veja, o primeiro composto, ele é um álcool primário, né, que a gente viu no segundo ano. Esse grupo OH é para a hidroxila. Toda vez que você tiver hidroxila, a dica é essa, sempre vou ter a formação de pontes ou ligações de hidrogênio. Tá? No outro composto ele é um éter, ó, tem oxigênio no meio dos carbonos, como a gente viu ano passado. Então, o fato de não ter hidroxila aqui eu ter a hidroxila e me formar a ponte de hidrogênio, isso aqui justifica o fato de ter uma temperatura de ebulição muito mais alta do álcool do que do éter. Tá? Então, na letra A, você tem lá o mais elevado ponto de ebulição do propan-1-ol deve-se principalmente às ligações de hidrogênio, que é o caso aqui. Então a resposta correta é a letra A. Tá ok? Bom, se você teve alguma dúvida, pode mandar pergunta, inbox no grupo, fique à vontade. Faça também o guia de estudo, tá? E com esse exercício aqui nós terminamos a frente 1 do nosso Hexa. Tá ok? Bom estudo a todos, até a próxima.